Oi, gente! Olá! Como vocês estão? Nós estamos muito felizes em estar gravando finalmente o nosso primeiro episódio do Café com as Amigas! Glória a Deus por isso! E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu estou muito feliz que ela é a nossa primeira convidada, graças a Deus por isso, que Deus preparou tudo. E vamos falar um pouco da nossa convidada então. Vamos lá. Ela é pastora, apóstola, mãe da Raquel, mãe do Davi, casada com o pastor Michael, que é ela, amiga? Ela que se você for pro culto e você não quiser assistir a palavra, ela vai te convidar a se retirar. É sobre isso! A nossa pastora Fernanda Kevin! É o nome dela, gente. Não, ela vai falar, pessoal. Ela vai pronunciar, vai ficar melhor. A gente treinou, mas assim, não deu certo, nada certinho. Mas é isso com vocês. Então hoje, falando sobre temperamento, a nossa amada pastora Fernanda. Então é isso aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre temperamentos. Pastora, muito obrigada por ter vindo, por aceitar o nosso convite. É verdade, um prazer pastora. ter a senhora aqui. A senhora tão jovem. A Ana tem mania de chamar a pastora de senhora. Mas a gente está realmente muito feliz mesmo. A nossa intenção é trazer luz sobre o tema, que é tão legal, e que a gente estava conversando até um pouco antes de você chegar sobre isso, né? Sobre as pessoas não irem para o lado do misticismo em cima do temperamento, porque ele não é um signo, né? A ideia não é que se torne um signo, mas algo que realmente traz luz e facilidade para a vida, né? Não dificuldade. Mas, pastora, você quer falar um pouco de você? Você quer se apresentar, falar alguma coisa? Muito obrigada pelo convite e obrigada pela senhora, pela educação. São as primeiras mulheres novas que me chamam de senhora na vida. Mas que legal. Sou a Fernanda Kesslin, né? E sou mãe, esposa. E agora pastorei uma igreja. Sim. E justo por causa disso, lidar com pessoas, lidar com o ser humano, a gente precisa aprender como lidar com eles. Sim. E é por isso que eu fui buscar aprender sobre temperamento. Foi daí que veio o seu primeiro contato, então, em estudar os temperamentos do... Não foi o primeiro contato com temperamento. Eu já desde que me converti, eu descobri sobre temperamento, mas de uma forma bem rasa, bem superficial mesmo. Para compreender a mim mesmo, autoconhecimento, essas coisas. Mas depois, lidando com muitas pessoas, eu orei e perguntei para Deus como lidar com algumas situações que a gente não estava conseguindo resolver com oração, nem com jejum, ou às vezes algum aconselhamento. E tem muitas coisas que não são resolvidas assim, só com o espiritual. Sim. Porque nós somos um ser humano, nós temos espírito, alma e o nosso corpo. Então a gente tem que aprender a lidar com os três. E às vezes as pessoas elas vão para esse lado mais espiritual, né? Orar é fácil, jejuar é fácil. E aí eu fui pro lado natural da coisa. Quis tratar com a parte da humanidade, aquela parte da alma, da nossa carnalidade, por assim dizer, que ficava um pouco mais difícil de resolver. E um dia orando, falei, Deus, como que eu lido com essa situação? E o próprio Senhor trouxe ao meu coração, estuda sobre temperamento. Uau, que legal. E aí eu comecei a estudar, me aprofundar um pouquinho a mais nesse assunto. Sim. Por isso que eu, não sou expert no assunto, né? Mas é uma estudiosa né? É uma curiosa do assunto, gosta de estudar, de saber. Então nós vamos fazer algumas perguntas para a pastora. E aí a gente vai desenrolando sobre o nosso tema de hoje, né? Então, a primeira pergunta é como que foi o seu encontro com o tema, que você acabou de falar, que foi através, ali desde o começo, na conversão, você já gostava de estudar, mas que com o pastoreio da igreja, aí você sentiu a necessidade de saber mais para poder lidar com aquelas dificuldades ali. Tem alguma situação que você pode dar um exemplo, assim, falar assim, olha, nessa situação aqui eu precisei muito... E saber os temperamentos trouxe muita clareza para mim. Olha, a primeira situação começa na minha casa, né? Com a experiência do temperamento com os meus filhos, né? A ponto de eu olhar e falar, Deus, me ajuda a lidar com esse temperamento, com essa personalidade, que é totalmente diferente do meu. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que a outra pessoa tem que ser como a gente. Verdade. Aí você tem um filho, né? Você
Aí você olha ali totalmente diferente de você. Sim. Não tem como eu moldar e falar, vai ser igual eu. Então eu tinha que identificar, né, o temperamento dos meus filhos para saber lidar com eles, assim, a dificuldade assim no relacionamento mesmo. Sim. E o primeiro ponto mesmo também assim com as pessoas da igreja, né? Às vezes as pessoas têm uma reação natural, então aquilo ali era o temperamento delas, né? E às vezes alguma pessoa, por exemplo, geralmente o sanguíneo dá um pouquinho mais de trabalho, precipitado em alguns ambientes. Eu olhava assim e falava, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui identificando, a naturalidade da pessoa, ela reage ali de uma forma natural, que muitas vezes não tanto com domínio próprio. E aí eu fiquei assim, nossa, e toma frente algumas situações que não é para tomar frente. Colocar a gente em alguma situação que a gente não gostaria, às vezes os filhos da gente, né? A gente tá no meio dos amigos, o filho vai lá e fala, mãe, deixa eu posar lá na cara do amigo. E às vezes não aconteceu só com o filho, às vezes a gente ali como pastores de uma igreja, né? Algumas pessoas nos colocam em uma situação que nós não deveríamos estar. E eu percebi que isso não era simplesmente... era um temperamento da pessoa. Não era assim por maldade. Não era maldade. Às vezes ela nem percebia. É algo que acontece naturalmente. Às vezes a pessoa nos colocava em uma armada ali e eu falava, vai agora pra mim sair dessa, né? Justamente por causa da pessoa não saber do seu temperamento e acabar sendo entregue a ele e nos enfiar, às vezes, numa situação difícil. Sim. O legal de você saber o seu temperamento é justamente isso. Você se conhecer, saber onde você é forte e onde você é fraco, né? Então, por exemplo, eu sou melancólica. Eu sei que naturalmente eu tenho uma tendência a valorizar o drama. Então, eu fico muito tempo naquela mesmice. Então, comigo eu dou tempo pra minha dor. Porque eu sei que comigo funciona. Então, eu falo, não, minha querida, você vai chorar só 3 dias. Mas hoje 3 dias você supera e vai viver. Porque senão eu vou ficar muito tempo naquela sofrência, naquela dor. Conhecer o temperamento me ajudou nisso. Então, quais são os temperamentos? Temperamento é sanguíneo, é colérico, melancólico e fleumático. É 4, não tem mais. Não tem outro além disso. Não. E o temperamento, ele... Assim, gente, eu não sou expert no assunto. Eu aprendi esse assunto e vou deixar até o nome aqui, com a Fernanda Boaventura e com um canal no Instagram que chama Temperamentando. Eu também. E ali eu acabo buscando bastante informações, tem um livro do Temperamentando e ali eu acabei descobrindo um pouquinho mais desses temperamentos. Então, assim, o que eu for falar aqui, busquem se aprofundar mais. Sim, porque eu conheço, é uma porta de entrada. Eu conheço de uma maneira ainda rasa e superficial. Eu acho que é raso ainda, preciso me aprofundar muito mais. Mas o pouquinho que eu conheci já ajudou a lidar com as pessoas, né? Então, assim... Eu entendi que são 4 temperamentos e cada um de nós temos um, né? Nós não temos 2. Antes de conhecer, eu achava que eu era sanguínea e colérica. E não tem como. Não, você ou você é sanguíneo, ou você é colérico, ou você é melancólico, ou você é fleumático. E é que assim, os 4 temperamentos funcionam dessa maneira. É a forma que você vê a vida. E lendo o livro lá fala, né? Igual o filtro do Instagram, né? Tem um jeito de ver ali, o colérico ele vê no modo violência, determinação. Vou falar de vários filmes, né? Me dando ideias de filmes de guerra, né? Tipo Honra, aquelas coisas assim de... Esse é o filtro do colérico. Aquele filme que você gosta... O Último Guerreiro... Último Samurai. Então, aquela perseverança, a jornada do herói. O filtro do colérico é mais assim, né? Sobre liderança, sobre... Se for falar de um filme que identifica que defina o colérico, de guerra. Ou ele tá liderando, ou ele, né? E o sanguíneo, né, é mais tudo borboleta, é uma comédia, é um filme de muita aventura, de muita alegria, né? Já o melancólico é aquele filme mais dramático, né? Romance ali, onde que ajuda a chorar bastante, né? É muito choro. O fleumático é aquela coisa mais tranquila, né? É algo assim, mais paz e amor, né?
mais vibe, assim. Mais, good vibes, né? Tudo tranquilo, mais tranquilão, mais romance, talvez, Sim. né? E qual que é o seu temperamento, pastora? Então, o meu temperamento é sanguíneo. Por isso que eu falei de sanguíneo, porque, né, se der qualquer problema, eu tô falando de mim. De você mesma. E você também, né, amiga? Eu Você também, é sou sanguínea. sanguínea. E uma coisa que eu gosto muito no sanguíneo é que eles são muito amigáveis e amáveis. Isso. São exagerados, mas assim, eles são muito amigáveis. Então, assim, é difícil você ficar triste perto de um sanguíneo. Porque ele tá sempre com a energia lá em cima. Tipo, não, ele não faz muito, que no meu caso eu faço muito, ele não faz muito drama, ele não fica muito triste por muito tempo. Ah, tá triste, mas daqui a pouco qualquer coisa, não. Beleza, bola pra frente. Eu gosto muito de ter a Ana como amiga por isso, porque nas fases, assim, onde eu tô bem pra baixo, ela tem um jeito muito simples e muito natural dela de tipo, não, Vamos lá, vamos viver. só toca. Eu lembro que uma vez, em um dos discipulados, Angélica, ela não vai nem lembrar disso. Mas eu tava passando por uma fase difícil. E aí, tipo assim, tava ruim, tava, sabe, sofrendo por aquilo. E ela falando assim, não, amiga, é isso e tal. Eu falei assim, não, mas semana que vem eu já tô bem, já passou, né? E ela, não, você precisa sofrer. Você para de querer ficar para de querer não ligar pra essa dor, pra esse sentimento. Mas, assim, trazendo pro temperamento, pro tema de hoje, é o perfil dela, né? Não querer ficar lá sofrendo com aquilo, mas pra mim era mais fácil de passar por aquilo, né? De não ficar sofrendo com aquilo ali por muito tempo. Eu queria que você falasse, pastora, um pouco de cada temperamento e um exemplo prático, para a pessoa conseguir se identificar. Né? A gente falou um pouco já sobre cada um. Um ponto forte, um ponto fraco de cada. Forte, um ponto fraco de cada. Então, vamos começar com o colérico, assim. Qual que é o panorâmica do colérico? A gente já falou um pouco, né? Um líder, é alguém muito perseverante. Então, eu queria que você falasse isso um pouco sobre e um ponto forte e um ponto fraco do colérico. Tá, por favor. Antes de falar de cada temperamento, tanto o sanguíneo como o colérico, eles são mais expansivos, né? Existe um símbolo que identifica cada temperamento, né? O colérico, que identifica ele é o fogo. O sanguíneo, que identifica ele é o ar, né? Que traz, né, mais leveza. O melancólico, que identifica, o símbolo dele ali, o que identifica ele é terra. Já o fleumático é água, né? Então, assim, tanto o colérico quanto o sanguíneo são mais expansivos, e o melancólico e o fleumático, eles são mais introspectivos. Se você for pensar, né, o fogo, né, como que é o fogo? O fogo não é tão fácil de você manuseá-lo. Se eu pegar um isqueiro, né, e eu ligo o isqueiro, você tenta manusear o fogo ele não é tão fácil ele não vai se submeter a você, né? Então, por isso que o colérico tem essa capacidade maior de liderança, de mais imponência, né? Então, assim, o ponto forte do colérico é isso. Ser um bom líder, né, ajudar os outros, né, a chegar em lugares, seus objetivos, né. Ponto fraco do colérico, né, é o orgulho, a soberba, né, a arrogância, porque né, ele é inteligente, sabe muitas coisas, né. Então, lidar com uma pessoa colérica, né, é você aprender a ver que essa pessoa ela sempre vai querer estar por cima, não por baixo, né. Então, as extremidades que identificam tanto o colérico quanto o sanguíneo é uma extremidade mais para cima, mais quente, né? E a extremidade que simboliza o melancólico e o fleumático é a extremidade mais fria, por isso que eles são mais introspectivos, né? Igual hoje tá frio, né? Então, assim, eles são a parte mais fria. Quando você fala de frio, o que traz a sua memória? Eu quero ficar dentro de casa. Parar. Eu quero ficar no meu conforto, né? Não quero falar muito, eu quero ficar ali quentinho, na minha, né? Lá dentro de casa. Te traz pra dentro, né? Então, por isso que a extremidade fria tá lá no melancólico e no fleumático. E já quente, o que simboliza quente? Sol, né? Calor. Então, quando fala de sol, de calor, de verão, o que a gente pensa? Eu vou sair, né? Vou aproveitar. Vou aproveitar o sol, vou pra fora. Então, por isso que tanto o colérico e o sanguíneo, eles são
extremidades quentes, eles é tudo pra fora, por isso que é tudo mais expressivo. Igual eu sou sanguínea, eu tô aqui falando com a mão, né? É tudo muito pra fora, né? Mais expressivo. Mais expressivo. Então, o colérico é alguém que vai querer dar a sua opinião, vai querer expressar a sua opinião. Só que o colérico é aquele que vai expressar a sua opinião muitas vezes, vai querer que todos aceitem a sua opinião. Ele já não é uma pessoa que vai querer ouvir opiniões. Ele já é o que mais gosta de dar opiniões, né? Então, assim, o ponto forte dele é ser um bom líder, mas o ponto fraco, muitas vezes, é não aceitar muito a opinião do outro, porque a opinião dele já basta, né? E o sanguíneo, a característica do sanguíneo, que o símbolo do sanguíneo é o ar, então o ar é o quê? É leve, né? Sim. O ar chega envolvendo, né? Por isso dá alegria, né? Por isso o sanguíneo é a alegria da festa, né? Tá ali muito mais brincalhão, então chega envolvente, né? O fogo não, o fogo se chegar, vai chegar queimando, né? Afastando, né? Para lidar com o fogo, você tem que ter um certo cuidado, É verdade. né? O fogo às vezes vai te machucar um pouquinho. Já o ar não, o ar para te machucar tem que demorar muito, né? É uma ventania para acontecer um regaço. Mas o ar não, o ar vai chegar envolvente, vai ficar ali, a alegria do lugar, né? O sanguíneo expressa mais isso, essa alegria, trazer leveza pro amigo, né? Que às vezes tá lá chorando e vamos pra cima, levanta, vai, né? É o entusiasta, né? E o ponto fraco do sanguíneo? O ponto fraco do sanguíneo é a superficialidade e a precipitação. Eu acho assim que falar, né, demais, né? Contar muitas histórias, contar menos histórias, né? Contar o detalhe de cada coisinha. Contar tudo. O sanguíneo, ele já gosta de dar a sua opinião, porque tanto o colérico quanto o sanguíneo, eles são expressivos, então eles vão gostar de falar, é natural. Então assim, o que é o temperamento? Aquilo que você faz de forma natural, você não aprendeu nem com pai, nem com mãe, nem com ninguém. Isso é o que você é. É o que você é. Todo ser humano tem um temperamento, o próprio Deus escolheu, né? Porque cada temperamento carrega um dom. E, por exemplo, você vai expressar o dom que o Senhor colocou dentro de você, o talento, seja o que for, através desse próprio temperamento que Ele colocou em você. Então, uma pessoa sanguínea, se não amadurecer muito, pode enfiar os pés pelas mãos, né? Se precipitar, falar na hora errada, né? Vai dar opinião, mas não precisa que todos aceitem sua opinião, porque o sanguíneo é leve, então se a pessoa não aceitar, o importante é ter falado, entendeu? O importante não é as pessoas aceitar a opinião, né? Se não aceitar, tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, você precisa aceitar, eu quero dar minha opinião, mas se a pessoa fala também alguma coisa e muda tudo, tá bom, então eu também concordo também. Então, eu vejo que a Ana, ela evita a briga. Mas não que ela evita a briga, tipo assim, tá bom. Você pensa isso? Tá bom, eu falei o que eu penso. Você quer ficar com a sua opinião, tudo bem. Isso. Uma coisa que acontece, ainda falando, eu não vou falar de vocês, mas eu vou falar da Ana, é que ela é muito querida. Então, assim, ela recebe convite pra estar nos lugares tão inusitados que eu falo, amiga, onde você tá? Não, que eu conheci essa pessoa ontem, aí ela me chamou pra tomar café. Faz amizade muito fácil, né? Muito rápido. Eu falo, amiga, eu não queria. Ela falou, não, amiga, tá aqui tranquilo. Na maternidade mesmo, ela ficou com a guria lá 3 dias. Tava jantando na casa dela, fazendo churrasco. Meu Deus do céu, é fácil, muito característica dela. É fácil fazer amizade. Já tá com roupa de ir. Tô pronto, né? E desiste também muito fácil, né? Por causa da superficialidade. É 880, entendeu? Ao mesmo tempo que é muito alguma coisa, daqui a pouco, pra mim não querer, não precisa muita coisa. Porque é muito estimulado pelo prazer. Às vezes, um ponto fraco, se não tomar cuidado, é a falta de responsabilidade. Né? Então, tanto o colérico quanto o sanguíneo, eles são da parte quente. Então, os dois vão fazer amigos, só que o colérico é aquele que escolhe melhor. Né? Se é amigo dele, é porque ele escolheu bem, você tem bem mais reservado. Tu é digno de ser meu amigo. Né? Já o sanguíneo, não, ele é amigo de todo mundo. Fácil, né? Então, assim, esses são as extremidades quentes, né? Os expressivos, né? E aí um ponto alto do melancólico, então? Agora o melancólico, né?
O melancólico, o ponto forte dele é ponto isso, alto né? do melancólico É que, como a representação dele é terra, então terra é algo assim que você identifica que é profundo. Sim. Se você pega um vaso de terra e você enfinca uma faca lá, quando você tira a faca, você vai ver que vai ficar marcado. Sim. Então, assim, o melancólico é alguém que fica marcado, né, por muito tempo. Só que sabe muito bem lidar com, amadurecido, sabe muito bem lidar com os sentimentos do outro, com a profundidade do outro também. Da mesma maneira que ele é profundo, né, ele sabe o que é lidar com essas emoções, esses sentimentos, vai ser uma pessoa boa para aconselhar, uma pessoa boa para ajudar, uma pessoa boa para ouvir, né, entender o sentimento do outro, né, vai acolher melhor o outro, vai chorar com o outro, né, vai chorar mesmo com os que choram, Literalmente. se alegrar com os que se alegram, né, vai esse ponto forte do melancólico, né, o melancólico é alguém que busca bastante detalhes das coisas, porque é uma pessoa que é profundo, né, então busca tudo ali certinho. É o pé no chão mesmo, né, melancólico. perfeccionista ali em algo. Eu lembro de uma historinha que identifica bem um pouco assim do melancólico ali, nesse sentido de aprendizado. Ele gosta de aprender, ele gosta de ouvir, né? Porque não é tão confortável para ele ficar falando o tempo todo. Mas então ele gosta de ouvir, ele gosta de ser ensinado, ele gosta de aprender para depois colocar em prática tudinho, no mínimo detalhe que aprendeu. Então ele gosta de aprender ali as regras ali e tudo. Então assim, tá numa sala de aula e vai estar lá os 4 temperamentos. O sanguíneo é o que vai estar fazendo a brincadeira, né? O colérico é o que vai estar falando pro sanguíneo: chega, já deu, para, que já deu, chega, Dá uma segurada. acabou, segura, né? O fleumático vai estar ali rindo, vai estar ali ouvindo, né? Possivelmente o pacificador que vai chutar na treta entre o sanguíneo e o colérico, e o melancólico vai estar estudando, porque alguém tem que estudar, alguém tem que prestar atenção nessa sala de aula. Então, o melancólico é alguém que presta atenção nas coisas, que dá valor nos detalhes, né? Já o ponto fraco do melancólico? Você nem perguntou, eu já tô Não, respondendo. pode falar, pode falar. O ponto fraco do melancólico. O ponto fraco do melancólico é isso, da mesma maneira que ele é profundo no sentido, ele é profundo também em se ofender, né? Então, assim, um dos pontos fracos, se não tiver vigilante, né, amadurecido, pode se ofender muito fácil com o que as pessoas falam, com as reações das pessoas, né? Terra, você imagina terra, né? O mundo, o tamanho do mundo, tem um pensamento, uma memória do tamanho do mundo. Então, se você ferir, que nem eu falei, né? Você vai lá e enfia uma faca na terra, fica aquela marca. Então, ele fica marcado por muito tempo e fica remoendo por muito tempo. Então, assim, um ponto fraco do melancólico, às vezes, por causa do perfeccionismo, se critica muito e, às vezes, critica o outro também, né? Olha para o outro através da sua lente. Né? E cria muitos castelinhos dentro de si mesmo, muitas histórias dentro de si acontecem, né? E se não tomar cuidado, ele se inunda nessas histórias aí, né? E vive no fantástico mundo de Bob, né? E se não amadurecer, né, esse ponto fraco, né, é perigoso, né, ser uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa mais negativa, né, mais pessimista, assim, é um ponto fraco, né? O pessimismo, né? Então, assim, Pra ver sempre o copo meio vazio em vez de meio cheio. Isso. Então, esse é um pontinho fraco. Mas é isso, uma coisa que eu posso falar mal porque eu sou, não é? Como diz o meu pastor, é o melhor temperamento. É o mais fácil de lidar. Essa situação do melancólico, né? Do mesmo jeito que você tá falando sanguíneo, né? O sanguíneo, a tendência é a alegria. Já o melancólico, a tendência é a tristeza. Então tem que vigiar nisso, né? Levar a vida um pouco mais pesada. E que bom que você entendeu que tem que levar a vida um pouco mais leve. Sim. E por isso que na hora que se relacionam os temperamentos um com o outro, um ajuda o outro, né? Então a sanguínea ajudou você a levar a vida um pouco mais leve, né? É isso. E ela me ajudou a entender o que eu sinto e dar valor às mesmas tristezas. Isso. É tipo um divertidamente mesmo. Isso. Tipo isso, amiga. A gente vai somando a tristeza também é importante. A tristeza também é importante. A gente divertidamente veio para mostrar isso, que a tristeza também é importante. Entendeu?
E ela é fofa, né? Ah, é uma Isso. gracinha. Ah, esse filme, ele descreve, Os temperamentos, né? nossa, Você foi assistir o importantíssimo. 2? Você foi, né, pastora? Eu fui. Eu Você não, pode- não você fui. não Aí vai não dá pra dar spoiler. Não, pastora, pode dar todos os spoilers. Divertidamente, né, ajuda a lidar com a mente mesmo. De verdade mesmo. Então, agora no último temperamento que faltou foi o fleumático, um ponto alto e um ponto baixo do fleumático. Então, o fleumático, ele é água, né? Também é extremidade fria, é confortável, tanto para o melancólico e fleumático ser tudo mais retraído, mais introvertido, né? Ser mais para dentro. E o fleumático também, o ponto alto do fleumático é também a leveza, né? A água, né? É leve também, né? Flui, né? Então, só que assim, o fleumático, ele tem a tendência a pacificar mais as coisas, a ser uma pessoa que é mais, né, diplomática, uma pessoa mais calada, né, uma pessoa que observa mais, então tende a ser uma pessoa mais sábia, né, nas suas decisões, né. O fleumático é alguém que também pensa bastante, né, alguém que fala menos, né, e ouve mais, então, o ponto bom do fleumático também é essa tendência a trazer paz, né? O ponto forte de um fleumático amadurecido mesmo é ser alguém pacificador, alguém tranquilo, né? Alguém para trazer tranquilidade para as pessoas, né? E O ponto fraco o ponto dele, fraco, água, né? Símbolo de água, água parada. O que dá em água parada, né? Da dengue. Então esse é o problema. Se uma água ficar muito tempo parada, né, dá bicho, dá dengue, dá lodo, e esse é o ponto fraco do fleumático, demorar nas reações, demorar para tomar atitudes, né, não reagir tão rápido. O melancólico e o fleumático, eles são iguais nas reações, né, os dois, são da extremidade fria. Por que frio? Porque na hora de reagir, vai reagir lentamente, né? Se você joga terra no melancólico no chão, ela vai parar, né? A água também, se você coloca num copo, coloca num lugar, ela é flexível. Você coloca, ela para, entendeu? Sim. Então, assim, tem que acabar entendendo que é preciso reagir mais rápido, né? Sair desse lugar confortável. Sim. Porque, assim, falando dos 4 temperamentos, é confortável para o melancólico e fleumático, né, ficar assim nesse comodismo, né, para dentro, reagir mais, só que lentamente, só muda a reação, entendeu? Uns reagem mais rápido e outros de forma mais lenta, né? Então isso dentro de um relacionamento, casamento, no emprego, né, dá muita briga. Se eu for fazer só o que a minha tendência natural me diz para fazer, só o que eu sou inclinado, né? Porque o temperamento é isso, as minhas inclinações naturais. É natural eu reagir, é natural ser explosivo, é natural eu ser quieto, é natural eu reagir rápido, né? Então o fleumático, o ponto fraco dele é demorar na reação. Assim como o melancólico, né? Não reagir na hora, né? Fica ali na sua inclinação confortável, na sua natureza, que é mais fácil ficar aqui, né, olhando, observando, não falar nada, ficar quieto na hora que é para falar, né? Então, é importante falar, né? Dentro de um casamento, a esposa quer que o fleumático fale, ele não vai falar nada. Essa é a maior dificuldade da esposa do fleumático. Então, assim, é importante saber que é preciso falar também, mesmo que você não queira, né? Então, é um ponto um pouquinho fraco do fleumático. O seu fleumático, sabe, não tô nem aí, entendeu? Ele vai sentir também tudo para dentro, as suas expressões, tanto em dia de alegria, tanto em dia de festa, de tristeza, de velório, ele vai estar com a mesma feição, entendeu? E às vezes o sanguíneo vai olhar pro fleumático e vai olhar assim, não tá feliz, você não se importa. Eu tô me empenhando tanto pra fazer um dia feliz. O sanguíneo tá rindo, tá pra fora, o fleumático fala, eu ri. Rio? Pra dentro. Isso. Rio pra dentro. Então, assim, descobrir os temperamentos não é para descobrir pra gente virar refém deles e justificar as falhas e os erros. Descobrir os temperamentos não é como o signo que você falou no começo. Nossa, virar uma bagunça. Descobrir o seu temperamento é um autoconhecimento do seu ponto forte e do seu ponto fraco. Você descobrindo o seu ponto forte, você vai trabalhar mais nele, né?
E porque assim, nós todos têm temperamento, só que cada pessoa tem uma personalidade. Isso. Né? Tem uma personalidade. Então, o que muda é a personalidade de todos. Mesmo que o temperamento seja igual. Eu sou sanguínea, você é sanguínea. Só que eu tenho uma personalidade. Você tem uma personalidade. Né? O temperamento é aquilo que é natural, inclinação natural. Sim. Né? Personalidade é a escolha. Né? Tipo, eu As vivências escolho, também, né? né? Aquilo que foi colocado em você, né? Isso. De vivência de infância e tal. Então, mesmo sendo melancólico, mas aquela criança era colocada, era muito estimulada a falar, a ler. Então, isso gerou nela uma personalidade falante, mas não que é natural pra ela. Natural, ficar quietinha. E aí a personalidade é trabalhada ali para ser um líder, né, dos temperamentos, né? É onde que você entra com a escolha. Né? Eu descobri o meu temperamento, eu descobri os meus pontos fortes e descobri o ponto fraco. O grande perigo é a pessoa pegar os seus pontos fracos e ficar entrando num lugar de desculpa, justificativa. É o meu temperamento. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Não, o seu temperamento é como um martelo na sua mão, né? O martelo, alguns vão usar para machucar, outros vão usar para edificar, para construir coisas. Sim. Né? Então, assim, o que você vai fazer com o seu temperamento? Você vai usar ele para construções, para edificar, para evoluir, para crescer, não para você se justificar, né? Ficar nesse lugar de vitimismo, né? Eu sou assim, você vai ter que me aceitar assim. E por isso que eu fui atrás de descobrir, porque daí eu identificando aquilo que era natural da pessoa, às vezes que ela, né, não conseguiu mudar de jeito nenhum, né? Você consegue saber como lidar com aquela pessoa, mas pelo fato de compreensão, de misericórdia, de compaixão, nesse sentido. Para mim saber como tratar o outro ser humano, né? Não segundo o que eu sou, mas segundo o que ele é. Isso é tão importante. Mas por isso, né? Uma coisa também que, assim, igual a gente falou, a ideia do café hoje é que vocês vão buscar mais conhecimento, né? Então, assim, vai lá nos lugares onde a pastora falou e tal. Mas dentro de cada um tem as suas variações, né? Então, o colérico tem 3 tipos, o melancólico tem 3 tipos, né? Então, assim, por exemplo, o meu melancólico, ele não é o raiz, digamos assim. Ele é o que é um pouquinho mais falante, um pouquinho mais feliz, né? Mas tem aqueles que são... Então, é legal você pesquisar também sobre isso, né? Ver qual que é o seu. Lá nessa página do Instagram mesmo, do Temperamentando, eu aprendi muita coisa lá e eles trazem com muito exemplo, assim, prático. Alguns exemplos da Bíblia também, que é maravilhoso. Até que é o que eu queria perguntar para a pastora, que a gente não anotou aqui. Mas eu queria que você desse um exemplo de cada um dentro algum personagem da Bíblia, assim. Verdade. Né? Essa ideia. Então, um personagem da Bíblia colérico. Colérico é o Paulo. Né? Olha que grande líder. Né? Então, você usando... Olha Paulo antes. Sim. Meu Deus. Paulo antes de Cristo. Né? E depois de Cristo, como que ele ficou. Então, assim, ele entrega o seu temperamento matando todo mundo. Né? Pega as cartas lá, deixa lá matar tudo. Pode deixar comigo que eu mato. Eu mato todo mundo, é só me dá uma bala aqui que eu vou matar todos. Né? Então, Paulo é um colérico nato, né? Um grande líder, né? Um grande apóstolo, homem de Deus. Então, assim, bem amadurecido. Olha... Esse homem, ele faz um regaço na terra, ou essa mulher colérica, né, usando o seu potencial para o bem, você, né, arrasa. Sanguíneo é o Pedro. Olha o Pedro antes de Cristo e olha Pedro depois. Isso aí, amiga Pedrão. Muitos querem usar o linguajar de cortar a orelha. Só que era um Pedro antes da ressurreição de Cristo. Era um Pedro já ainda entrega o seu temperamento. É um Pedro tipo, né, reativo, né? Já vai lá e já se precipita. Pode deixar comigo que eu cuido. Eu cuido, eu resolvo. Né? O amigo que
que vai lá defender um outro amigo, não sabe nem da história direito, mas se é amigo dele, eu vou, né? Como minha amiga. Quer tentar defender Jesus o tempo todo? Não precisa defender Jesus. Não precisa Pedro defender Jesus. Jesus se defende. Né? Então, Pedro, antes de Jesus, né, ser crucificado ali, ele era entregue ao temperamento sanguíneo dele, reativo. Mas depois, Pedro, né? Ai, o amor. Foi com ele que Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Foi ele que foi pastorear as ovelhas. Foi com ele que Jesus falou assim, né? Tu me amas? Foi com ele que Jesus tratou de amor. Foi com ele que ele falou assim: então você vai lá e vai ama os meus. Prova que me ama. Sim. Né? Então cuida das minhas ovelhinhas, cuida dos meus filhos. Então, foi com ele que Jesus contou para ser um grande líder também, um grande pastor, que poderia ser leve, fazer as coisas se tornar mais leve para outras pessoas também, com a sua liderança, né? Porque Jesus fala dele, né? Quando você era jovem, dominado pelo seu temperamento, você fazia o que queria, onde queria. Mas quando você for velho, vão fazer com você o que você não quer e te levar aonde você não quer. Então, assim, o temperamento do sanguíneo dominado pelo Espírito, ele dá esse fruto, que você olha e você não reconhece. Não, isso aqui não é um sanguíneo, sim. É um sanguíneo totalmente dominado pelo Espírito. E ele é totalmente liderado. Ele não tem problema em ser liderado. Assim, ó, vou te levar para um canto, para o outro, você não vai nem reclamar. Ele, tá bom. Então, né? Me leva. Então, o último temperamento de um personagem da Bíblia é o fleumático. Então, o fleumático é o Abraão. O Abraão tranquilo, né? Cheio de paz. Sossego. Tão tranquilo, influenciável, que foi influenciado pela esposa, né? Vai lá, né? Meu Deus. Mas ele também tinha paciência. Deus fez a promessa pra ele, né? Olha, espera, né? Que vai vir, né? Você vai ter um filho na sua velhice. E ele acreditou, né? Acreditou. É alguém fácil de esperar, né? Então, o fleumático qual o fleumático, Abraão? A vida acontecendo aqui, a vida nesse estúdio, a vida na vida. E aí, pastora, como a gente aplicar o estudo do temperamento na nossa vida cristã? Então, aí é que entra a nossa responsabilidade, né? Gálatas 5, lá no 19, 20 em diante, ele fala dos frutos do Espírito. Então, se eu tenho os frutos do Espírito, né, que principalmente um fruto é o domínio próprio, né? Se eu não souber liderar a mim mesmo, eu não estou pronto para liderar mais nada, né? Que é colocado em minhas mãos. Então, os frutos do Espírito, o Espírito Santo, a graça dele, está aqui para isso, para nos ajudar a submeter o nosso temperamento a ele, né? Ali em Gálatas 5 fala das obras da carne. Então a gente tem que saber se a gente quer ser guiado pelas obras da nossa carne ou se a gente quer ser guiado pelos frutos do Espírito, pelo Espírito Santo. Então a graça do Senhor vai nos envolver se a gente se submeter, porque ele é cavalheiro, ele não vai obrigar a gente a nada. É verdade. Né? Aonde que entra a nossa personalidade, né? Nós vamos ser inclinados a amadurecer. Conhecer o seu temperamento é para que você cresça, evolua. Nossa. Conhecer o temperamento é para que você cresça e evolua e amadureça. Então você, com a ajuda do Espírito, você vai crescer, você vai evoluir, você vai amadurecer. Não é para que você, né, continue alimentando a sua fragilidade, a sua parte ruim. Então por isso está aí os frutos do Espírito, para que você tenha domínio próprio, né, e você, né, desenvolve aí a sua personalidade, deixa, né, a carnalidade de lado, né, e deixa a natureza, a nova natureza do Espírito Santo. Não seja inclinado mais ao seu próprio temperamento, seja inclinado ao Espírito. Deixa ele, apesar de você ter umas inclinações naturais, né, se você ouvir, se você se sujeitar ao Espírito, ele vai te dar graça para você amadurecer e crescer. Se você realmente quiser crescer e amadurecer, você vai evoluir. Se você quiser. Se você não quiser, você vai usar os temperamentos para usar de desculpa, né? Claro que tem uns que você acaba agindo e você vai precisar ser compreendido, mas não para que você justifique. Né? Era o que eu ia falar. Então, conhecer os temperamentos, ele explica, mas ele não justifica. Né? Não vou ser para sempre assim.
E todos os pontos que foram colocados, tanto os fortes quanto os fracos, é o que foi falado desde o começo. É para abrir uma porta e procurar entender mais, saber mais, melhorar, evoluir. Você evolui tanto, né? Se você evoluir a sua personalidade como ser humano, se você cresce, desenvolve, amadurece, você vai abafar as partes frágeis e as partes ruins. Não é que elas vão, né? Algumas vão sumir. Outras você vai abafar, porque você vai liderar, né? Então a sua personalidade, você tem o poder de escolher. Eu escolho ser entregue e refém de um temperamento, ou eu escolho não ser refém. Uma vez eu ouvi, né, que você não pode impedir que os passarinhos sobrevoem a sua mente, os seus pensamentos. Às vezes vai vir e você não tem como impedir ele sobrevoar, de estar ali no ambiente. Você vai tentar afastar, mas você pode impedir eles de fazer ninho. Porque se um passarinho vir e faz um ninho, é a escolha sua deixar ele ficar ali. Né? Então, você entendendo, você amadurece, você, com a sua personalidade, você tem uma escolha. Ou você vai ser refém do seu instinto natural, né? Ou você vai escolher amadurecer, crescer, evoluir e desenvolver o seu temperamento para ter bons relacionamentos em casa, né, no casamento, com os filhos, no trabalho. Então é extremamente importante você crescer, amadurecer, entender para evoluir. A tal ponto que as pessoas vão olhar para você e elas vão ficar confusas. Qual é o temperamento dessa pessoa? O temperamento, primeiro você descobre, você se conhece, você fica, uau, né? Eu me conheço, eu percebi que isso aqui é uma fragilidade minha, e olha, eu percebi que isso aqui é um ponto forte, né? É um autoconhecimento, maravilha. Só que não para só em se conhecer, né? E ficar ali. Você se conhece, você conhece também o outro, né? Não fica só no seu temperamento. Conheça todos os temperamentos para você saber se relacionar com o ser humano dessa terra, né? E você se aceita, se conhece, se aceita, identifica também a sua parte boa, os seus dons, que, né, como você viu, falamos de Moisés, o melancólico, colérico, o sanguíneo, o Pedro, o Paulo, né? Olha quão grandes homens de Deus eles foram, e para aquilo que o Senhor chamou, né, o dom estava ali, né, com o seu temperamento ali ligado para saber conduzir a sua vida. Então, se aceitar, né, se conhecer, se aceitar também o outro, evoluir e amadurecer, para desenvolver, para crescimento, né, para ser um facão que está na sua mão afiado. Você pode ser um facão, pode ter um facão na mão, só que sem corte, né, vai surtir o mesmo efeito? Com muito mais força. Vai ter que botar com mais força, muito mais. Agora, bem afiadinho, você não precisa de tanta força. É verdade. Então, é para conhecer, para se aceitar e para evoluir, para amadurecer e para ter bons relacionamentos. É por isso que eu quis descobrir. O ponto fraco do sanguíneo, um dia eu ouvi, o que é a superficialidade? É acabar de saber de uma coisa e sair falando dela sem aprofundar, né? E aí eu falei, nossa, é isso, eu acabei de saber do temperamento, eu tô saindo falando dele. Mas faz tempo que eu tô ouvindo, né? E ainda eu considero que é superficial, porque eu sei que tem muito mais profundidade nisso. Mas o pouco que eu descobri foi na intenção de compreender melhor as outras pessoas, também me compreender, também saber aonde eu posso crescer, evoluir, melhorar, né? E poder ajudar, né, as pessoas ao meu redor e saber como aconselhar melhor as pessoas. Mas por isso, né? Agora a gente vai então para a nossa última pergunta e já vamos agradecer a pastora. Obrigada, pastora, pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua sabedoria e seu conhecimento. Amiga, então, faça a última pergunta, por favor. A última pergunta é: como amar uma pessoa difícil? Então, como amar uma pessoa difícil? Sabendo que eu sou uma pessoa difícil, né, em primeiro lugar, né? Quando alguém fala mal da gente, né, a gente vai se ofender menos quando a gente falar pra ela assim, eu sou pior do que você está pensando. Né? Eu sou pior, eu tenho tantas coisas, eu tô tão preocupada em melhorar a minha vida, ser um ser humano melhor nessa terra. Eu sei o quanto é difícil. Você só sabe o quanto você é difícil e quanto você é ruim quando você tenta ser bom. Meu Deus, é tão verdade. Antes de conhecer Jesus, eu achava que eu era tão boa. Mas eu sou tão boa. Jesus. Mas quando eu conheci Jesus e tentei realmente ser boa, eu percebi o quanto de maldade é minha. Então descobri o quanto eu sou difícil, né?
o quanto eu preciso de misericórdia me faz saber lidar com pessoas difíceis. Sim. Porque bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, da mesma maneira que eu quero misericórdia para os meus erros, porque eu estou lutando tanto para conseguir vencer, Sim. lutando com Jesus, porque sozinha vai ser difícil. Né? Jesus me libera graça para ajudar eu a vencer essa pessoa difícil que eu sou. E assim, sabendo que eu sou difícil, eu consigo ter compreensão, misericórdia, compaixão de quando uma outra pessoa está sendo difícil na minha frente também. Né? Então, é assim que eu aprendo a lidar com pessoas difíceis, sabendo que eu preciso de misericórdia, que ela também é digna de misericórdia. Nem sempre vai ser porque a gente merece, mas é porque a gente precisa da misericórdia, a gente precisa desse amor, dessa graça. É uma frase que eu gosto de usar, que é uma frase que o que você vê de ruim em mim sou eu mesmo, e o que você vê de bom em mim é Jesus, porque como a gente é ruim. Mas, pastor, é isso. Muito obrigada. Então, mais uma vez. Foi uma honra. E é isso. A gente amou. Você também. Pastor, pausa aí, Deus abençoe. Peraí, vamos pensar no final, porque a gente precisa ter um final, né? Esse daí? Então, se for na virada, ela tá virada aí. Fala mais uma vez, pastor, por favor. Já tá gravando? Ao Deusão nós agradecemos. Então, vamos lá, pastor. Tá com vergonha, porque a gente também tá. Então vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vocês vão fazer essas perguntas na ordem aqui e tudo mais? A gente não sei, talvez seja surpresa. Cada aqui você depois vai